Graças e paz, queridos. Que bom que nos encontramos mais uma vez nesse Encorajando. É sempre uma bênção poder compartilhar esses momentos com os irmãos. Eu quero ler hoje, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Eu vou ler do verso 16 ao verso 22, que diz assim a palavra de Deus. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó Rei. Amém? Queridos, nós conhecemos essa história, essa passagem de Daniel e temos que entender, trazendo para a nossa realidade, que todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas difíceis, né, situações, momentos difíceis em nossa vida. Chegam momentos que, a exemplo do profeta Daniel, nos sentimos lançados numa cova, cheia de feras, prontas para nos devorar. Podemos assim entender que são situações que não temos saída. Situações de enfermidade, situações de preocupação com o porvir, em função de tudo isso que nós estamos vivendo, preocupação com a situação financeira, preocupação do nosso dia a dia, angústias, medos, todos nós estamos sujeitos a isso. E esse episódio que nós lemos aqui, nós podemos fazer algumas comparações da cova com os nossos problemas. Por exemplo, o momento mais difícil do problema, a cova pode representar o ápice do problema, é o pior momento da adversidade. E talvez você esteja atravessando esse momento, está vendo que o momento está numa situação num pior momento. Então podemos ficar com esse sentimento que estamos numa cova sem direcionamento e sem luz. Pode ser, podemos fazer a comparação com um problema de grandes proporções, um problema grande que fugiu do nosso controle, fugiu do controle das nossas mãos, mas já adiantando, não fugiu do controle de Deus. Ou um problema impossível de resolver, um problema que aos olhos do ser humano, ele se tornou totalmente impossível. Mas nesse texto todos que nós já conhecemos, eu quero destacar duas atitudes que Daniel teve. Daniel, ele teve uma atitude de coragem. E nós já aprendemos, já ouvimos isso na ministração do nosso pastor, que a coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentar. Quando Daniel tomou o conhecimento do decreto do rei, que proibia que todos prestassem culto a qualquer divindade, qualquer Deus que seja, Daniel não camuflou a sua fé. Ele foi para a sua casa, ele se ajoelhou, ele foi orar ao Deus vivo, e foi dessa forma que os homens, os servos do rei viram e assim denunciaram Daniel. Eles, sabendo dos riscos que estava correndo, que certamente seria lançado na cova, ele não teve medo, ele não vacilou e ele se colocou com uma atitude de coragem e foi buscar ao Deus vivo. Daniel teve uma atitude de fé. Foi a principal razão de Daniel não ser sucumbido, a fé, a obediência à lei de Deus. Ele tinha uma vida de oração, como nós sabemos. Ele era grato a Deus. Ele enfrentava os momentos difíceis com muita coragem, como nós vemos em todo o livro do profeta. Mas nada disso seria impossível se ele não tivesse a fé no Deus vivo. A vida agradável a Deus não é possível sem fé, como diz lá em Hebreus 11:6. Por isso, creia. Talvez, queridos, você esteja vivendo esses momentos agora, na pior situação do problema, num problema que aparentemente fugiu do controle, num problema difícil de ser resolvido. Mas creia nas promessas de Deus. E da mesma forma que o Senhor livrou Daniel da cova, da mesma forma que o Senhor livrou o profeta dessa situação, o nosso Deus, ele é especialista no impossível. Ele é especialista em agir aonde nós não podemos agir.
Amém? Por isso, se encoraje nesse dia na palavra de Deus. Tome posse dessa coragem e siga adiante, porque tudo isso vai passar. E essa questão que você está vivendo, essa questão que eu estou vivendo, será resolvida em breve para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Eu espero vê-los em breve. Que Deus abençoe.